No Perfil Opinião de hoje, nós conversamos com o diretor-presidente Nelson Breve, da empresa Brasil de Comunicação. Nelson, nós estávamos falando a respeito da IBC em geral, né, dos seus desafios, das suas missões, etc. Vamos falar um pouco agora a respeito, por exemplo, das TVs públicas, né? Eu gostaria de começar, assim, com sua opinião a respeito da TV pública, porque a gente sabe que ela existe, assim, em todo o mundo. E existe tanta discussão a respeito da importância, de fato, de uma TV pública, né? E no Brasil nós tivemos um histórico um pouco diferente, porque na realidade a TV pública ela chega aqui muito depois das TVs privadas, ao contrário do que ocorre na grande maioria dos outros países, né? Qual é a importância mesmo da TV pública? Bom, a TV pública é a TV que ela tem como missão a formar cidadãos, né? Formar é gerar conhecimento para a formação de cidadania. Ela não tem compromisso com o mercado, ela não é comercial, ela não tem que ter audiência para vender publicidade. Ela tem que ter bons conteúdos que possam ser úteis às pessoas, né? Conteúdos principalmente educativos, informativos, que possam valorizar a cultura nacional, né? Ou a cultura regional, no caso, né, das regiões. Nos países, principalmente os países europeus, né, a televisão lá foi criada pública, né? E há uma coincidência, né, em período da guerra que afetou praticamente toda a Europa. Então, ter uma comunicação pública na Europa, né, e valorizar a comunicação pública na Europa, né, é uma coisa que fez parte da cultura daqueles povos, né? A BBC, que é a maior referência de comunicação pública, né, ela surge na guerra como um meio de comunicação muito importante, inclusive na estratégia de guerra para passar informações do que estava acontecendo, seja na Inglaterra para as regiões do campo de batalha, seja aquilo que estava acontecendo na Europa no campo de batalha para os cidadãos ingleses, né? Então, a Europa, a comunicação começou pública, depois passou, né, a ter redes privadas de comunicação, né, conforme alguns países foram tendo dificuldades em manter as suas redes de comunicação pública, eles foram privatizando ou foram abrindo para a concorrência privada. Mas o peso ainda hoje da comunicação pública em muitos países europeus, ele é muito forte. Isso vale para a Ásia, onde você tem televisões fortes, como a NHK no Japão, principal emissora. Na Austrália você também tem uma grande tradição de comunicação pública, e mesmo nos Estados Unidos, né, um país mais livre, né, ou seja, mais liberal, e que, portanto, a iniciativa privada tem muita força nos Estados Unidos, a comunicação privada é muito forte nos Estados Unidos, mas mesmo assim há financiamento público para eles manterem a PBS, que é uma rede que tem uma central e parceiras, né, estaduais e municipais que replicam a sua programação, principalmente a programação informativa, né, jornalismo, e a programação feita para as crianças, né, programação infantil. Então, é sempre pensando nisso, que é necessário você ter uma empresa que invista em fazer uma programação infantil, por exemplo, que você eduque as crianças para serem cidadãos melhores, né? E não, às vezes, aquilo que a gente vê de uma programação infantil que procura atrair a atenção da criança, inclusive pela erotização, pelo incentivo ao consumo de brinquedos, ou mesmo que podem estimular a violência nas crianças, né? Então, portanto, é necessário um tipo de conteúdo que seja para a gente formar melhores cidadãos e cidadãs. Então, é por isso que a gente acredita que a TV pública é necessária para o Brasil. No Brasil, como eu falei no bloco anterior, o primeiro meio de comunicação foi público, né? O Edgar Roquette Pinto, que era um antropólogo, ele, quando teve uma mostra no centenário da independência do Brasil, da primeira demonstração de rádio, ainda era em ondas curtas, né? Foi a primeira transmissão
de rádio oficial feita no Brasil, né, do Rio de Janeiro para São Paulo principalmente, né, e também ali no Rio de Janeiro, com pouquíssimos receptores na época, né, e 2 transmissores no Rio de Janeiro. Ele fez questão que um desses transmissores permanecesse no Brasil, e ele foi comprado, ele convenceu a Academia de Ciências, ou seja, não foi uma ação governamental, não foi uma ação privada, foi a Academia de Ciências, Brasileira de Ciências, quem fez essa aquisição como até um experimento científico. E aí depois ele fundou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que depois se transformou na Rádio MEC, né, e que está hoje no nosso sistema da EBC. Então ela começou, mas depois houve um processo, assim, por um lado, a privatização, a abertura para a iniciativa privada, por outro, na ditadura do governo Vargas, no Estado Novo, a estatização dos meios, né, de comunicação, entre eles a própria Rádio Nacional, que foi o grande ícone da comunicação nos anos 50 e que promoveu a integração nacional pelo rádio, né, até brinco, eu digo o seguinte, pô, por que tem gente que torce para os times do Rio de Janeiro em tudo quanto é lugar do país? É porque a Rádio Nacional transmitia os jogos de futebol do Rio de Janeiro para o país inteiro. Então, além das radionovelas e tal, e Repórter Esso, portanto, ou seja, a Rádio Nacional promoveu a integração nacional e era uma rádio estatal. Depois é que a gente tem no processo. Já no processo da televisão, a televisão começa privada. Começa com a TV Tupi e outras emissoras de televisão já nas mãos privadas. Então, nós não tivemos na televisão brasileira esse processo de começar com um tipo de programação que fosse, né, valorizando mais a formação da cidadania. E sempre ele foi um modelo muito ligado, quem for ler livros, né, que falam da radiodifusão, né, da criação da televisão no Brasil, vai ver que era um modelo de negócio em que as empresas multinacionais e a televisão brasileira, nos diversos canais, elas estavam associadas por intermédio de agências de publicidade. Então ela foi um modelo feito para ser eminentemente comercial e, portanto, a audiência era digamos assim, um patrimônio da radiodifusão para vender produtos, para vender pasta de dente, para vender produtos alimentícios, para vender, né, automóveis e geladeiras. Então, apenas para isso servia a audiência e não para a formação de cidadania e para que houvesse uma consciência crítica por parte do cidadão. Mas como vencer, na realidade, esse desafio, né? Porque também para criar essa consciência de cidadania é necessário que essa TV seja vista, né? Ou seja, essa audiência também é necessária, porque senão está tendo um conteúdo de alta qualidade que tem essa grande missão, né, de cidadania, mas na realidade há a necessidade de que, para formar, as pessoas possam também consumir este produto. E aí? Esse é o grande desafio que a gente tem pela frente. E eu não digo que é simples, ele é difícil, mas é a nossa missão principal. Fazendo um trocadilho até por conta de um pesquisador que esteve num seminário recente lá da EBC em Brasília, Carlos Eduardo Lins da Silva, que diz, é preciso tornar o interesse público interessante ao público. Então, esse é o grande desafio, é você não ir atrás da audiência fácil, daquilo que as pessoas querem ver, porque as pessoas muitas vezes querem ver, elas querem se distrair com a televisão. A televisão é um meio de distração, é lazer. Um entretenimento, né? Então, o grande desafio está nos produtores, né, e programadores da TV pública em produzir conteúdos que sejam mais interessantes, né, que tenham mais vivacidade, mais imagem, que possam atrair a atenção do telespectador para aquele programa, de forma que ele muitas vezes ele receba esse conhecimento que nós gostaríamos de passar para ele, mas de uma maneira agradável, de uma maneira que ele se sinta se divertindo, né, tendo mais conhecimento e se divertindo. E eu acho que isso é possível fazer. E esse é o nosso grande desafio, é o desafio que eu estou propondo dentro da EBC, né, nossa área de produção. Eu digo sempre, nós temos que fazer coisas interessantes, né? O modelo de TV pública tradicional a gente precisa quebrar
e fazer coisas mais criativas, né? Eu acho que a gente tem capacidade para fazer isso, é um grande desafio, mas eu posso lhe dizer o seguinte, se for para continuar fazendo uma programação que só a elite vê, só serve para ela, eu acho que essa missão estará incompleta, né? Pois é, o que exemplos nós podemos dar hoje, assim, na prática, né, na sua opinião, em relação a essa própria, a programação da TV pública, o que tem sido produzido hoje, né, e que tem tido essa cara de televisão, como o Boni já definiu e falou uma vez, né, a TV pública tem que ter uma cara de televisão mesmo. Eu acho que é o seguinte, nós já temos alguns conteúdos que deram uma nova cara para a nossa televisão. Eu diria o seguinte, que Caminhos da Reportagem, por exemplo, que é um jornalismo, né, um pouco mais dinâmico, com reportagens mais interessantes, que já ganhou vários prêmios, a EBC ganhou vários prêmios com reportagens. Por quê? Porque não é só fazer igual, certo? A forma até pode ser muito parecida, mas no conteúdo a gente tem que ser diferente. Nós ganhamos um prêmio ano passado, o prêmio Embratel, na categoria Educação, mostrando justamente um programa no Caminhos da Reportagem, que mostrava justamente como é que a publicidade, né, infantil, ela afetava a vida das crianças, discutindo esse assunto, né, que é uma coisa muito que a gente jamais poderia ver né, na reportagem de uma emissora comercial, por exemplo, né? Então, fizemos Caminhos da Reportagem também mostrando como é que as pessoas viviam com muito pouco em determinadas regiões do país muito pobres, que é um conteúdo muito explorado, mas com pitadas de coisas interessantes do ponto de vista da cidadania. Percorrer a Transamazônica, por exemplo, também que foi uma matéria que deu prêmio para nós. Caminhos da Reportagem. Samba na Gamboa, quer dizer, eu acho que tem um programa leve, aonde você consegue colocar pessoas, né, primeiro o samba, né, quer dizer, que agora está voltando um pouco, mas às vezes as pessoas esquecem que é o ritmo nosso, é uma briga entre Rio de Janeiro e a Bahia, aí é onde foi criado o samba, onde né? nasceu o samba. Ou seja, mas faz parte da nossa cultura, é o nosso ritmo, é a nossa música, e portanto a gente precisa, né, valorizar e tal, e o programa Samba na Gamboa, ele leva gente nova, gente de tradição, e mostrando as músicas e contando histórias ali, as pessoas aprendem um pouco mais sobre a música, né, e sobre o samba nesse programa. Eu acho que inovamos também com o programa infantil. Muitos desses programas depois, outros, né, acabaram fazendo diferente, até às vezes melhor do que a nossa capacidade de fazer, com mais recursos e tal. Mas programas sobre saúde, que também nós criamos, o programa inclusive em parceria com a Universidade do Rio Grande do Sul, Unisinos, programas falando de crianças de uma outra forma, ou seja, que é o Papo de Mãe. Então, ou seja, tem uma série de programas novos na nossa grade que eu acho que começaram a dar uma cara um pouco diferente, um pouco menos sisuda, eu diria, um pouco menos careta, como a gente costuma dizer, para a TV pública. Mas acho que é muito pouco ainda o que a gente faz. Eu acho que a gente tem capacidade. Aglomerado, por exemplo, que é um programa feito debaixo do viaduto, lá da Central Única das Favelas, que fica em Madureira. Então, por que debaixo do viaduto? Porque é lá onde é a sede da CUFA, e é lá onde eles fazem lá o jogo de basquete de rua, que consegue tirar muitos jovens, né, do caminho da criminalidade e tal. Então é um projeto muito interessante e feito lá por pessoas, né? Nós conseguimos colocar mais as pessoas negras na televisão, mostrando que elas têm valor, que elas podem mais do que aquilo que hoje a sociedade entende muitas vezes que tem algum tipo de discriminação. Portanto, eu acho que assim, há temáticas novas, há estéticas novas que a gente quer experimentar também, porque eu acho que a TV pública também é um caminho de experimentação. Então, assim,
nós não chegamos ao resultado final. A gente está engatinhando ainda como um bebê, né? Não um bebê mais, mas uma criança de 4 anos. Pois é. Agora, em relação a uma determinada programação, qual é a justificativa, né, de se explorar também dentro da programação, por exemplo, uma transmissão de carnaval, de futebol, por exemplo, numa empresa pública, já que as empresas privadas já fazem isso com muita competência também, né, e bastante. Isso é verdade. Nós temos uma grande discussão sobre isso. Vou falar primeiro do esporte, que eu acho que houve uma grande discussão dentro da EBC, eu ainda não fazia parte da EBC na época, e tem-se um projeto. O projeto qual é? É você, nos intervalos, né, nas oportunidades que você tem da transmissão de um jogo, por exemplo, você, ao invés de estar vendendo produtos comerciais, você está passando mensagens de formação da cidadania, que eu acho que aí é um espaço que justifica. O futebol faz parte da nossa cultura. TV pública, ela, além de ser educativa, ela também tem que valorizar a sua própria cultura. E nós temos procurado, nas transmissões que fazemos, né, esportivas, incorporar esse lado, né, de valorização da cidadania, né, e de passar ideias, né, valores e princípios que são importantes para a formação da cidadania. E também, no caso de transmissões esportivas, tentar colocar alguns eventos que não estão na mídia comercial. Então, que eles têm a sua importância, que têm o seu valor, mas ainda não conseguiram espaço na mídia comercial. No caso do carnaval, a gente acha que é um elemento da cultura nacional e nós procuramos buscar a variedade, né, das festas, né, que fazem a manifestação, né, de sua cultura, de sua tradição, por intermédio do carnaval, por exemplo. E outras mais, né, São João, portanto, a valorização da cultura regional. Então, nós procuramos passar de uma forma diferente, que não seja uma forma que trabalhe com, digamos, valores mais mundanos, digamos assim, mas com valores da expressão cultural daquelas festas populares que são importantes para a valorização da nossa cultura. Em termos de resultado, assim, de audiência mesmo, quando se começa a explorar esse tipo de conteúdo, se vê imediatamente, se tem alguma pesquisa nesse sentido, assim, em relação à receptividade dessas manifestações culturais, assim, desse gosto popular pelo esporte, né, por exemplo? Vamos deixar essa resposta, Nelson, para o próximo bloco.